Olá, bem-vindo a mais um episódio do Mesa de Decisão e hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que é inspiracional. Eu tenho falado muito sobre isso dos meus convidados nesse podcast, mas é claro, são pessoas escolhidas a dedo e essa profissional de mão cheia, ela tem uma história muito bacana para contar porque ela tem experiência, ela tem expertise no que ela faz, ela é uma referência aqui na nossa região. E, enfim, como uma boa jornalista, sempre tem uma boa história para contar. Então, com vocês, minha querida Arminda Augusto. Muito obrigada pela sua presença, Arminda. Eu que agradeço muito, Lara, o seu convite, né? E fico feliz que você esteja navegando por mais esse produto, né? Você que já é uma pessoa muito reconhecida aqui na região. Legal de você trazer as histórias, né? Todo mundo tem uma história para contar e você também deve ter a sua. Eu fico muito feliz de participar aqui do seu podcast. Bacana, é um prazer. E nós começamos a conversar, gente, sobre uma história que eu contei numa palestra. Exatamente. Que a Arminda estava presente. Eu nem lembrava desse episódio. A Arminda me lembrou que nada mais é do que a história da dona do Sodier, que é uma loja de doces, enfim. E é uma história maravilhosa. E essa história tocou a Arminda, então ela faz parte de um projeto que inclusive está buscando a dona Cleusa, né? Mas é só para você entender o poder da história. Então agora eu quero saber da sua história. Quem é Arminda Augusto? Bom, a Arminda Augusto é uma santista de 60 anos, acabou de fazer 60 anos. Parabéns. E que é uma pessoa absolutamente simples, né? Simples. Eu acho que às vezes a imagem que as pessoas têm de mim é dessa profissional, sim, né? Que eu acabei fazendo o meu nome aí na área de comunicação. Mas se todo mundo tivesse a oportunidade de me ver em casa com os meus filhos, com meu marido, com a jardinagem, na máquina de costura, veria uma outra Arminda. Então, a Arminda é uma pessoa muito apaixonada pela vida, por aprender coisas novas e por minimamente compartilhar o conhecimento que adquiriu. Então, este ano agora, em julho, no próximo mês, eu completo 30 anos dentro de um grupo de comunicação, que é a Tribuna, e eu me sinto numa das melhores fases da minha vida, porque eu estou tendo a grande oportunidade de pegar todo esse conhecimento adquirido e transformar isso em projetos voltados para a comunidade. Enfim, eu acho que a gente tem que ter algum tipo de legado, né? Algumas pessoas têm um legado gigantesco, né, que fica para a humanidade, e algumas pessoas têm um legado dentro do seu reduto, dentro do seu ambiente, dentro dos lugares onde frequenta. Então, eu acho que essa é a Arminda, que está feliz fazendo o que gosta, porque casa com o propósito que ela tem de vida. Bacana, Arminda. E assim, tem uma característica sua que me chama muito a atenção desde que eu te conheci, que nós estivemos mais próximas, foi a sua capacidade de conhecer muitas coisas, né? Qualquer assunto, gente. Traga um assunto. A Arminda tem propriedade para dizer. É claro que isso vem da sua formação como jornalista, sim, mas entenda, né? Bons jornalistas e jornalistas não tão bons. E eu acho que o que te classifica como uma excelente jornalista é justamente essa sua visão ampliada, independentemente da área, você tem sempre um apontamento e que não é um achismo, é muito bem embasado. Então, como profissional, o que te diferenciou para que você de fato hoje possa ter, como você tem, a solidez da sua profissão? Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa muito reconhecida, e o que você vai trazer, né, que eu estou perguntando, é até para quem está nos ouvindo e que seja da sua área ou não, possa ter como uma referência. Essa é uma pergunta muito interessante, e quando você começou a fazer a pergunta, eu imediatamente falei, eu preciso contar esta pequena história que vai fazer todo sentido na resposta. Hoje eu sou gerente de projetos, hoje não, né? Já faz 5 anos que eu sou gerente de projetos, mas a minha trajetória inteira foi dentro de uma redação. E na minha sala tinha uma mesa de reunião que quando eu assumi como editora-chefe do jornal, a mesa estava muito velha já, só que era uma mesa antiga, de uma madeira boa. E aí, temos tempo para contar essa história? Todo o tempo do mundo! E aí, eu falei, puta,
posso descartar essa mesa porque a madeira é muito boa. Aí eu pedi para um amigo meu que faz envelopamento de geladeira, de fogão, do que você quiser. Eu chamei e falei, você consegue envelopar só o tampo dessa mesa e a gente colocar um vidro em cima? Ele falou, consigo, vai ficar bacana e tal. O que você quer colocar? Quer colocar, sei lá, um sol, a praia, as muretas da praia? Eu falei, não, eu queria colocar uma visão do Google de cima, aqui do centro. Ele falou, caramba, Arminda, como é que eu vou fazer isso? Bom, fato é que, uns 10 dias depois, ele me trouxe já o adesivo na medida certa com o Google. E ali, a gente olhando de cima, a gente via João Pessoa, Monte Serra, a entrada da cidade, o morro, o bondinho, a tribuna ali e tal. E aí ele falou, para que você quer esse negócio desse jeito? Eu falei, porque eu tenho a sensação de que quando você está muito circunscrito no teu ambiente, quando você não consegue ver saída, ou quando você acha que você está fazendo a coisa mais importante, ou a pior coisa do mundo, ou a melhor coisa do mundo, você precisa dar uma parada e olhar de cima. Nossa. Porque as coisas não são o teu universo, as coisas não são aquilo que gravitam em volta de você. Então, quantas e quantas vezes eu saía da minha sala, ia lá na sala de reunião, e eu olhava de cima, e isso me dava assim a amplitude de qual é o nosso papel aqui na profissão, na vida e tal. E me dava a curiosidade de saber o que está acontecendo aqui nesse cantinho do morro, o que está acontecendo aqui em volta da prefeitura, o que está acontecendo aqui, e de perceber que nós somos uma peça dentro de uma grande engrenagem. E a gente tem que ter muito essa dimensão de qual é o nosso papel aqui. Então, eu acho que isso conversa muito com a minha vontade de querer conhecer coisas e conhecer pessoas e entender como é que as coisas e as pessoas se conectam. Porque uma coisa, quando eu era repórter, né? Você vai fazer, sei lá, a Sociedade de Melhoramentos do Gonzaga está reclamando que o lixo está ficando espalhado pela calçada, o coletor não está recolhendo direito o lixo e tal, beleza, você vai lá, você faz a matéria, você ouve os comerciantes e tal, mas sempre eu tive a curiosidade de saber, então, mas por que isso está acontecendo, né? Esse é um fato bem corriqueiro, bem pequeno, mas aquilo está acontecendo por algum motivo. É porque o coletor não está passando, é porque o comerciante está jogando lixo fora do horário, é porque tem muito morador em situação de rua que está indo lá mexer no lixo. Então, eu acho que isso eu carrego desde sempre, sabe, Lara? De você tentar conectar as coisas e ter uma compreensão um pouco mais macro do dia a dia, da vida, da sociedade, e aí você vai entendendo melhor a Baixada, você vai entendendo melhor as relações e por que aquilo aconteceu e resultou naquilo. Então, não adianta você ficar defendendo uma solução pontual para aquilo se você não corrigir o que está mais atrás. Isso acaba dando a sensação de que eu conheço muitos assuntos, mas é porque essa minha vontade de rastrear e entender e conversar e, enfim, trocar ideia, e a gente sempre acaba descobrindo uma coisa nova que não estava no nosso radar. Muito bom, mas essa capacidade de criar essas conexões, sim, né? Sim, exato. Steve Jobs dizia, ligue os pontos, não sei se você ouviu ele dizer uma vez. Isso faz todo sentido. Todo sentido, porque ele diz, eu nunca imaginei que aquele curso que eu fiz em Stanford sobre grafia ia trazer o diferencial do Macintosh, que era fonte. Então, assim, ele quis dizer justamente isso. Mas eu entendo perfeitamente o que você diz, porque quando, por exemplo, alguma empresa me contrata para treinamento e desenvolvimento, ele me passa o briefing. E aí, quando eu preparo o projeto e entrego, eles falam, nossa, mas como é que você conseguiu traduzir? É porque eu estou olhando de fora, eu estou olhando de cima. Exato. E você consegue ter sutilezas que quando você está no mesmo nível, então é uma questão de perspectiva, né? Sim. Isso é fantástico, mas essa visão sistêmica, essa perspectiva, ela já acontecia antes de você entrar no grupo A Tribuna, ou seja, você entrou de forma intencional, opa, isso pode me levar a algum lugar, ou as coisas foram acontecendo? Então, na verdade, eu sou jornalista há muito mais tempo, né? Eu me formei em 88, né? Portanto, logo estou fazendo 40 anos de formada, mas eu trabalhei muitos anos, trabalhei 12 anos no antigo Banespa, que depois virou Santander, e
E eu era uma bancária que tinha feito curso de jornalismo, que saiu do jornalismo para ser mãe, então eu tinha 2 filhos pequenos ainda, e trabalhar no banco era cômodo, mas eu estava profundamente infeliz, eu estava muito, muito, muito infeliz trabalhando no banco. E porque eu sabia que eu queria ser jornalista, né? E aí teve uma oportunidade, né? Teve um plano de demissão voluntária dentro do Banespa, que já estava em vias de ser privatizado, e eu saí para trabalhar mais e para ganhar menos, e com as crianças pequenas ainda, mas meu marido foi muito, assim, muito parceiro, ele falou, vai ser feliz, Siga né? o seu coração. Né? Vai trabalhar naquilo que você gosta. Então eu fui para o jornal em 96 e estou lá desde então. E ali eu acho que as coisas foram acontecendo, eu trabalhava muito, muito, muito mesmo, muito, né, final de semana, mas eu estava tão feliz fazendo, assim, eu sempre trabalhei muito feliz, né, como repórter, depois como pauteira, chefe de reportagem, fui 13 anos editora executiva, 13 anos, né, passaram vários editores-chefes por mim, e eu tive a oportunidade de aprender muito com todos eles, e até ser editora-chefe. Então, eu acho que essa coisa do querer fazer mais e de qual é o meu papel, como é que eu ponho a comunicação, o jornalismo a serviço de coisas, né? Isso foi crescendo e foi me dando oportunidades de desenvolver outras coisas. Que bacana. E que momentos, assim, que você pode nos ilustrar nessa sua experiência toda, momentos históricos que foram muito marcantes quando você estava ali no front, seja como repórter ou mesmo como editora-chefe, mas que de alguma forma você organiza ali as informações, né? Então, assim, quais foram os fatos históricos que, nossa, pleitearam aí a sua história? Eu acho que hoje, se eu tivesse que definir algumas palavras que caracterizam a Arminda jornalista e a Arminda que tem preferências por algumas áreas, e eu falo isso já respondendo objetivamente, uma visão que eu não tinha quando era bancária, e eu fui ser jornalista efetivamente com 30 anos, era a visão social, era a visão social mesmo, de que existem classes sociais dentro daquele mundinho, que o meu mundinho era muito pequenininho e muito privilegiado. Então, a partir do momento que eu comecei a ir para os lugares, eu conheci outras realidades que moldaram o que eu entendo como prioridade hoje. E se a gente pode dizer de alguns pontos importantes nessa trajetória de 30 anos, eu acho que um dos pontos foi conhecer mais de perto as áreas de subhabitação, né? Isso sempre me impactou muito, e dentro dessas áreas vulneráveis, né, palafita, área de encosta, cota lá em Cubatão, a questão da juventude que existe uma boa parcela da população jovem que não tem horizonte nenhum, Então, um fato muito importante que eu sempre conto isso, onde quer que eu vá, eu era repórter ainda, e com certeza, talvez a Cris e você vão lembrar, a gente não tinha um aterro sanitário aqui, a gente tinha um lixão, que era um lixão que ficava ali na Lemoa, e o Ministério Público já tinha caído bastante em cima da prefeitura para desativar o lixão, porque ele era ambientalmente equivocado, porque tinha gente que vivia de catar o lixo ali. Nossa. E ali eu fui com o repórter fotográfico, né, e fazer mais uma das coberturas, né, da situação do lixão e tal. Aí o carro da reportagem parou, isso foi em 98, 97 talvez. O carro da reportagem parou, eu fui com o fotógrafo, a gente foi lá, nossa, olha, as pessoas aí na montanha de lixo, aí chegavam os caminhões de lixo, abriam aquele basculante atrás, o lixo caía, voltava, recolhia o caminhão e ia embora. E a gente estava ali no meio daquela população catando lixo, e um menino de 9 anos, chamado Wesley, ele teve o dedo decepado quando a caçamba do caminhão voltou. E veio ele lá imundo, né, imundo, com aquele dedo lá que não estava nem pendurado, o dedo efetivamente caiu.
E ele veio e a gente falou, meu Deus do céu, aquilo assim me impactou demais, demais, demais da conta. A gente catou esse menino, colocou ele dentro do carro da reportagem e levamos ele para o pronto-socorro. Aí no meio do trajeto, ele perguntou para mim se o dedo dele ia crescer novamente. Ai. Então, assim, é uma história pequenininha, né? Muito pequenininha, mas ela é tão emblemática para a gente entender que a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha e enquanto essas tantas bolhas que existem, elas não estourarem e a gente enxergar que a banda de lá conversa com a banda de cá e que a gente precisa, todo mundo, fazer alguma coisa para que essa sociedade seja mais igualitária, não tem projeto de futuro que dê certo, não tem projeto de governo que não seja passageiro, é a gente que vai fazer essa transformação. Então, eu acho que esse foi um fato emblemático e teve também outros 2 fatos importantes, que foram 2 projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver já como gerente de projetos do grupo, que foi dentro das unidades da Fundação Casa. O último foi agora em 2022, a gente conseguiu entrar dentro de todas as 6 unidades da Fundação Casa aqui na região, fomos com o nosso instituto de pesquisa e a gente aplicou um questionário, não foi nenhuma pesquisa, foi um censo. A gente entrevistou todos os internos. E disso resultou um trabalho maravilhoso, sensacional. A gente fez em 17, fez em 22, que foi ouvir esses jovens sobre perspectivas, sobre trajetória, sobre relação com a família, sobre o que é, quem são os heróis deles, o que eles leram já na vida, acesso a que eles tiveram, para no final a gente chegar à conclusão de que, é possível ainda você fazer alguma coisa por essa juventude que daqui a um tempo vai ser gente que está no mercado de trabalho, que está trabalhando no porto, entendeu? Então, eu tenho muita consciência do nosso papel, né, enquanto comunicador, enquanto jornalista, enquanto sociedade, de minimizar essas diferenças e pacificar um pouco as bolhas que existem, sabe? Nossa, Arminda, que lindo, assim. E assim, o que me aflige, né, nessa sua fala, ainda que você não esteja diretamente envolvida mais com o jornalismo, com a matéria, mas quando você ouve os escândalos políticos desse país e você com um olhar tão humano sobre aquilo que está ao nosso alcance, que é uma questão de intenção, Sim. é uma questão de capital, sem dúvida, é uma questão de compromisso, é uma questão de responsabilizar-se sobre aquilo que a gente também gera. Sim, né? sim. Então, como é que é? Deve ser um embrulho para você estomacal quando você vê esses escândalos todos e você tendo, né, o acesso ao lado B da história, né, se é que eu posso chamar assim, não menosprezando os lados, mas seria o outro lado. E tipo, aonde a gente vai unir essas pontas para que de fato faça alguma diferença? Porque por mais que a gente tenha iniciativa local, é um esforço muito árduo, sendo que é de uma responsabilidade do governo em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, estar junto dessas iniciativas que são pontuais e que muitas vezes elas até cansam. Sim. Porque tem uma hora que você insiste. Porque, por exemplo, eu imagino que de fato você deve ter pego de informação que se eu sou um vereador ou um político em qualquer outro cargo, me interessa muito esse material para entender quais as políticas públicas que eu vou pleitear para justamente ajudar esse jovem, porque depois a gente reclama da criminalidade na ponta. Mas assim, como é que a gente está cuidando dessa ponta aqui? Você foi no ponto, Lara. No ano passado, em outubro ou novembro, teve aquela chacina do Rio, lá, né, no Morro da Penha, no Morro do Alemão, e morreram 121 pessoas. 4 eram policiais, 117 eram pessoas daquelas comunidades. E eu não estou dizendo que eram inocentes que morreram, não. Ali estavam muitas pessoas que estavam envolvidas com o tráfico e com o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, enfim. Uma semana depois, uns dias depois, saiu uma matéria no G1 com o perfil desses 117, essas 117 pessoas. E ali eu fui lendo o perfil de cada um e vendo a faixa etária de cada um. Então eram todos negros, moradores da comunidade,
70% tinham menos de 29 anos, eu vi quantos eram, 70% tinham menos de 29 anos, desses 70%, 80% ou 75% tinham menos de 24 anos e tinha 4 menores de 18 anos. Então, esse público, né, essas pessoas que morreram ali, são possivelmente, têm o mesmo perfil das pessoas que eu entrevistei lá em 2017 na Fundação Casa, que eram meninos de 14, de 15, de 16. Claro, a gente está falando do Rio de Janeiro, a gente está falando de Santos, mas a condição é a mesma. Então, é exatamente isso. Se você não pegar o resultado de um trabalho desse ou de outro trabalho que seja feito com essa finalidade e enxergar que aí tem um potencial de você pensar, peraí, qual é a política pública que não está funcionando? Naqueles 2 trabalhos, a gente identificou que a busca ativa, o que é a busca ativa? São as prefeituras perceberem que, nossa, esse menino de 14 anos tem uma semana que ele não vai na escola, deixa eu ver por quê. Por quê? Porque 70% desses meninos que a gente entrevistou, eles estavam fora da escola quando eles foram apreendidos. O que um menino de 14, 15 anos está fazendo fora da escola, com 14, dentro da comunidade? Está fazendo o quê? Está sendo cooptado pelo crime. Então, assim, e essa é um pouco da frustração que às vezes eu tenho, da gente chegar em conclusões e da gente evidenciar esses trabalhos. E a gente fez um monte de reportagens sobre isso, a gente fez um seminário que vieram deputados, enfim, veio o presidente da Fundação Casa, e isso não ter continuidade, alguém não abraçar uma coisa dessas ou qualquer outra coisa que traga o mesmo resultado e falar, é aqui que eu preciso mexer, claro. aqui que eu tenho que resolver, né? E não ter lá 6 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Aonde é que precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro para depois inserir os egressos da Fundação Casa no mercado de trabalho, porque quando eles saem da Fundação Casa, eles voltam para o mesmo lugar de onde eles saíram, e aí com carimbo na testa de egresso, não da Fundação Casa, mas da FEBEM. Exato. Egresso da FEBEM. Quem vai empregar uma pessoa dessa? Então, assim, de novo, eu não estou dizendo que essas pessoas são inocentes, não são inocentes, mas a gente precisa cuidar dessa molecada, a gente precisa ter mais projetos como o da Fundação lá do RAI, que atua nas comunidades do Rio, e tantos outros projetos de ONGs que tem por aí, que vão lá no cerne da questão. Só que isso tinha que ser menos ONG e mais política pública de governo, entendeu? Sim, porque nós estamos numa era de dados, e o que você traz? Exato, Dados e fatos. Exato. Né? Ninguém pode alegar ignorância, ninguém pode dizer que, eu não sei, de onde que vêm esses meninos, o que eles estavam fazendo? Não, hoje você tem, graças a Deus, acesso a tudo, a qualquer perfil que você quiser, você vai encontrar. E vai dar para saber que esses meninos nunca tinham lido um livro, que esses meninos se informam através do TikTok, que esses meninos distribuem conteúdo que não foi verificado porque eles acham bacana. Então, assim, conversa pesada, né? Mas é um ponto sensível, entendeu? Fundamental. E aí, o quanto isso conversa com a sua virada, né? Como a gente fala aqui no Mesa de Decisão, você virou a mesa quando? Não que acaba a trajetória no jornalismo, mas assim, agora ela tem uma outra roupagem. E aí vem um novo desafio para você, que é gerente de projetos e que conversa, nisso que eu queria chegar, com o seu maior projeto, que é a Baixada em Pauta, né? A Região em Pauta. Região em Pauta. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a Região em Pauta eu criei quando eu ainda era editora-chefe, né? Este ano, 2026, é o 11º ano do A Região em Pauta, e é um projeto... Nossa, já? E em setembro, você e todos os ouvintes do podcast estão convidados. Em setembro, a gente completa 100 fóruns realizados. Que legal. 100. Que dia é isso? Dia 27, a última segunda-feira de setembro, ou é 27 ou é 28, e vai ser no Teatro Guarani. A gente vai fazer um grande evento de cultura, com muitos grupos que ao longo desses 100 fóruns se apresentaram. Então vai estar lá o Arte no DIC, vai estar o Cubatão Sinfonia, vai estar a Fundação 10 de Agosto, que é de Bertioga, vai ter um grupo de batalha de rima, e vai ter literatura também. Então eu tenho que fazer uma coisa mais leve, porque é dentro de um teatro, né? E eu quero marcar de uma maneira bem expressiva, assim. Eu consegui levar, eu acho, para esse projeto, que é um projeto patrocinado, né? Tem empresas que desde o início estão com a gente. Eu consegui levar um pouco de todo esse caldo, sabe? De conteúdo, levar conteúdo,
e levar a oportunidade de você ter ali especialistas e autoridades, e, enfim, políticos, diretamente com a plateia, que faz pergunta. Então, a gente, nesses 100 fóruns, nossa, a gente já falou de tudo, a gente já falou de educação. Educação é um tema que está presente todos os anos, saúde, já falamos de violência doméstica, mobilidade urbana, segurança pública, mudanças climáticas, enfim, primeiro emprego. Esse ano a gente trouxe um tema novo, que foi a questão da obesidade e do uso das canetas emagrecedoras. Bem polêmico, né? Bem polêmico, E está pautado também da gente fazer sobre educação financeira. Enfim, então, assim, são temas que eu identifico que há uma carência de informação, ou informação e contra-informação. Então, peraí, vamos convidar aqui as pessoas que podem falar sobre, e vamos convidar as pessoas para estar na plateia. Então, assim, tem sido, realmente é um prazer, eu gosto muito, muito de fazer esses fóruns, e outros, né, que foram surgindo aí ao longo dos anos e que foram entrando no meu guarda-chuva. Agora, o que eu acho fascinante disso é que é uma informação de qualidade. Num momento que se preza muito mais pela quantidade do que se consome do que, de fato, pela qualidade. É claro, as redes sociais de alguma forma contribuíram para isso. Existe também o outro lado, que é o lado da contribuição de informações, do compartilhamento, dos acessos, das aproximações, mas a gente pulverizou demais a informação, né? E aí também com o volume de informações cada vez mais rasas, fake news. Como é ter um projeto desse, que ele é profundo, né? Você traz especialistas que falam com muita propriedade do que eles estão trazendo. Quais os desafios que você tem, então, perante um universo de um bando de informação truncada e você querer trazer pessoas que falem com profundidade sobre temas que são de interesse social e a plateia, ela vem... Qual é o desafio desse projeto para você? Então, de fato, né? Hoje a pessoa entra no elevador, ela tem lá informação no monitor, ali informação de qualidade, mas ela recebe o dia inteiro, né, via celular, né, tem uma profusão de informações aí espalhada por tudo quanto é canto. Mas eu acho que a boa notícia é que tem muita gente atrás de informação qualificada. E eu não estou falando só do A Região em Pauta, eu estou falando de muitos outros produtos editoriais que existem e que têm um público cativo, assim, ou seja, uma boa parcela da população já percebeu que existe informação e existe informação, né? Existe informação não verificada, não qualificada, com gente que não é credibilizada, e existe como você ir de forma gratuita em fóruns, em podcasts como o seu, em sites, em blogs, no YouTube, tem muita coisa boa no YouTube, muita coisa boa. Então, eu sou muito otimista em relação a isso, sabe, Lara? Eu acho que a gente está num movimento de retorno à informação qualificada. E hoje ela está também pulverizada. Hoje não são mais os veículos tradicionais, né? Jornal impresso, TV aberta, rádio. As informações qualificadas estão em todos os lugares, até no TikTok, né? Eu falei do TikTok, mas o TikTok tem coisa boa também. Então, se a pessoa souber onde buscar, ela não precisa nem pagar por isso. Então, eu acho que essa é a explicação de que por que o nosso auditório sempre lota com esses temas, porque é gente que quer não só ter a informação, mas poder também fazer uma pergunta diretamente para a fonte. Ótimo, participar, então, né? Participar, exato. Eu li esses dias nas redes sociais que o movimento do livro físico está ressurgindo de uma forma muito forte e que as pessoas entendem, é o que você está dizendo, a gente separa o joio do trigo, né? Da informação ruim para a informação boa, ou da informação mais rasa para mais profunda. E que o livro digital e o livro físico existem públicos muito específicos para cada um dos dois, então não tem uma autofagia, ninguém está matando ninguém. Né? Existe um movimento do livro e que está cool, agora você ter livro. O mercado é muito interessante, né? O consumidor é muito engraçado, porque agora você ler os livros físicos é tipo assim, coisa de gente... Top, né? É top. É muito engraçado. Agora, Arminda, me fale uma coisa.
Imagine você, ainda nesse universo de um monte de informação, imagine você que muitas pessoas estão ascendendo ao jornalismo, né? Porque a informação nunca morre, esse omnichannel que nós temos, né? Essa multiplicidade de canais, que não hoje é só mais o jornal físico, ela traz também muita oportunidade para muita gente. Na sua carreira de jornalista, que dica que você daria para quem está começando? É claro que quando você começou era um outro universo da comunicação, mas isso também não te impossibilita de você dizer para esse que está começando sobre o que você está vendo, né, no mundo atual acerca da comunicação. Qual seria a dica para ele sobre como ser um grande profissional nessa área? Então, Lara, a gente ao longo dos anos a gente viu minguar um pouco a quantidade de estudantes dos cursos de jornalismo, porque hoje para ser jornalista não precisa do diploma, e tem muitos veículos que contratam pessoas que tenham lá o seu MTB, que comprovaram alguma atividade, e eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam qualificadas, muito pelo contrário, eu acho que a pessoa quer tanto ser jornalista e quer tanto ter o seu MTB que ela se esforça para isso, né? Mas o mercado tem muita gente, e tem muita gente ruim, tem muita gente rasa, tem muita gente iludido com o jornalismo, né? A gente tem lá a TV, tem muita gente que eu quero estar na frente de uma câmera porque depois eu quero ter seguidor, porque eu quero ser produtor de conteúdo. E o que eu sinto muito, né? Eu não estou mais dentro da redação, mas a minha sala é grudada na redação, eu tenho muito contato com o pessoal da redação, interação assim bastante forte. E o que eu sinto é uma letargia por parte de muitos jovens, é a falta de curiosidade, é o despreparo até na hora de uma entrevista, sabe? Não se preparou, você vai entrevistar a Lara Matos. A Lara Matos, ela é uma pessoa super qualificada e ela responde aí por vários projetos de gestão de empresas e tal. Antes de você ir para a entrevista, vai saber quem é a Lara Matos, formule algumas perguntas e que não precisa ser uma coisa assim com muita sapiência, curiosidades tuas, porque a tua curiosidade vai ser a curiosidade de quem vai te ler, Exato. De quem vai te assistir, de quem vai te ouvir. Então, tem muita gente no mercado, mas eu sigo dizendo que as melhores pessoas, aquelas pessoas que são contratadas, são as pessoas que se diferenciam. E para você se diferenciar, você tem que ter conteúdo, você tem que ter curiosidade, você tem que ter interesse no tema, seja ele qual for. Mas eu só sou jornalista para cobrir esporte, eu só gosto de esporte. Tá, só que se a vaga que apareceu for de política, você vai falar, não, vou ficar esperando a vaga de esporte? Claro. E o contrário, eu só quero política, só apareceu de esporte, se enfia no esporte. Descobre lá tudo que tem que saber de básico sobre futebol, natação, vôlei, porque em algum momento você vai ter uma oportunidade de migrar. Então, às vezes eu sinto um pouco assim a letargia, assim, tá meu horário aqui, vou picar mula então eu acho que isso tinha menos, não sei, tinha um pouco menos antigamente, na época que eu comecei, a gente era mais exigido, talvez porque não tivéssemos tantas ferramentas digitais, né? Eu lembro que o pauteiro que tinha quando eu comecei como repórter, você não ia para a rua sem antes você ler absolutamente tudo que saiu a respeito daquele assunto que você estava indo cobrir, entendeu? Então, era uma responsabilidade maior. Você vai entrevistar o prefeito, vai falar sobre, sei lá, arborização da cidade. Tá, mas pega lá a pasta, que era uma pasta física, pega uma pasta lá de arborização, leia tudo que saiu e vem aqui, vamos discutir as perguntas e tal. Hoje não tem mais isso, entendeu? E você falou de conhecimento, como é que é a sua rotina para aquisição desse conhecimento? Você tem uma prática diária de leitura? Então, eu leio muito e vou falar aqui uma coisa bem velha, eu sigo lendo jornal físico. Eu leio todos mas é uma delícia, Poliá. Eu leio todos os dias a Tribuna, né? Aliás, hoje já vou ler o jornal que vai sair amanhã, e leio a Folha e leio o Estadão. São os jornais físicos que todos os dias estão em cima da minha mesa. E é só questão de hábito, não estou dizendo que é melhor nem pior, porque o que está no site desses veículos também é muito bom. Então, e ali me dá muitos insights, muitos.
e me dá muitas fontes também. Então, o pessoal da redação, assim, é muito habitual. Arminda, tem alguma fonte para falar sobre mobilidade urbana? Eu tenho um monte de gente para falar de mobilidade urbana, porque para esses eventos eu tento trazer gente diferente, né? Então eu tenho muita fonte, gente que eu acabei tendo contato e muitas vezes de ler. Puta, saiu um artigo no Estadão de um cara que entende tudo sobre IA para construção civil. Meu, esse cara pode me interessar. Aí eu faço outra coisa muito velha também, Imagina. que é recortar o jornal. Olha só, estou entregando aqui. Mas aí você põe numa pasta? Não, aí eu tenho uma pasta física. Olha só, aqui eu estou me entregando completamente, né? Mas funciona, Arminda. Aqui, né? Estou despida aqui. É o que funciona. E também não é assim, todo dia tem, não. É gente que eu acho que pode ser bacana, que nem saiu um artigo recente na Folha de um cara que é da GV falando sobre ESG, falando que o ESG agora ele está num outro momento, que é o pé no chão. Bacana, ESG, conceito, valores, né? Aquela coisa etérea, já pegou. E agora na prática das empresas, quanto que isso está se revertendo ou convertendo em novos negócios e tal. Meu, esse cara vai ser fundamental para a Agenda ESG, que é um projeto que vai começar agora em julho. Já peguei o contato dele, então assim, essas fontes diferentes, elas também partem desse interesse pela leitura diária. Sim. E isso pode servir muito para quem está chegando no mercado, de você ser pautado para fazer uma matéria sobre, sei lá, hidrogênio verde. Putz, eu não sei nem o que é hidrogênio verde, mas eu já li alguma coisa sobre isso, não estou falando que recorte e guarde lá na sua gaveta, mas você... eu já li sobre isso e vi que tem um projeto lá no Porto de Itajaí. Ou seja, você não está cego nesse tiroteio, sabe? Você já tem algum estofo para começar. E livros, gosta? Gosto, não tenho muito tempo de ler os livros, não tenho, infelizmente. Eu estou tentando ler, desde que a Fernanda Montenegro veio este ano para reinaugurar o Sesc, o Teatro do Sesc foi reaberto, e ela fez um monólogo ali sobre Simone de Beauvoir. Sim. Eu comprei o livro, que é A Cerimônia do Adeus. Eu estou na metade do livro, mas já faz uns 2 meses eu não consegui sair da metade do livro. Gosto de ler, mas eu só tenho a noite praticamente para fazer isso, e aí eu estou bem cansada, eu preciso me esforçar para ler ali umas 10 páginas. Arminda, que sensacional, que inspiracional. Eu agradeço demais assim a sua presença. Eu acho que para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ficam muitas lições. Eu acho que o que ficou marcante para mim é essa vontade, a palavra curiosidade que você traz várias vezes na sua narrativa como um traço da sua personalidade, que é o que de fato faz a diferença. E lamenta-se que muitas vezes esse traço não esteja tão envolvido nos jovens, que as coisas são hoje muito mais espontâneas, muito mais rápidas, e ser curioso dá um certo trabalho, porque você tem que pesquisar, você tem que se interessar. Então, que se você, né, mais jovem que está nos ouvindo, que você se utilize dessa informação. Eu vou buscar ser mais curiosa também, confesso que eu adoro ler, me informar, mas muitas vezes eu vejo alguma coisa que eu não conheço, eu falo, depois eu pesquiso, mas esse depois nunca acontece. E quando eu estou vendo uma palavra que eu desconheço ou mesmo um conceito, mas tem que ser na hora, né? Hoje a gente tem a internet, então essa curiosidade de fato é a diferença. Por quê? Em dado momento, aquilo que você leu vai aparecer de novo. Exato. E se você tivesse pesquisado, puxa, agora eu saberia dizer. Eu já passei por situações dessas, então toda vez que eu me vejo nessa situação, eu falo, não, pega agora, porque pode ser que lá na frente seja importante. E tem mais uma coisa que eu acho que serve tanto para quem está entrando na área, como para quem está vivo, né? Vivo e atuante, que é nunca ter uma leitura única de um tema que seja mais polêmico como único ponto de vista, né? O meu marido sempre fala, né? Tem uma rádio em especial que eu escuto todas as manhãs, e ele fala, pô, mas essa rádio aí ela é enviesada, ela é ideologizada e tal. Eu falei, sim, mas eu também escuto a outra, porque e esse é o problema das redes sociais. Se você o algoritmo te entrega aquilo que você pesquisa. Então, se você não busca outros vieses para o mesmo assunto, você acaba ficando enviesado também. Então,
Se numa rádio, ou numa emissora, ou num podcast, ou num YouTube, você escutou tal, procure, se tiver tempo, procure uma outra visão sobre aquilo, porque às vezes você tem muita pressa em formular sua opinião e até colocar na rede social, mas sempre tem um outro lado, entendeu? Sempre tem um outro lado da história que é bom você escutar. E eu te dou um exemplo só para não tomar mais tempo. Essa semana agora, segunda-feira, eu fui tomar a vacina da gripe, ali na Policlínica da Ponta da Praia, e tinha um cartaz gigantesco na porta da Policlínica, do lado de dentro, falando que no mês de maio, 694 pessoas não compareceram a consultas, procedimentos e exames, só na Policlínica da Ponta da Praia. Aí eu fiz a conta, dá 34 pessoas por dia, se a gente considerar de segunda a sexta. Eu falei, cara, as pessoas marcaram uma consulta, um exame ou um procedimento e não apareceram. Tirei foto daquilo e falei, vou fazer um post, que absurdo, porque tem lá um WhatsApp para você mandar mensagem e desmarcar. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, mas por que as pessoas não vêm? E aí fui conversar com uma amiga minha que é de dentro da Secretaria de Saúde. Ela falou, Arminda, a gente precisa aprimorar o nosso sistema, porque às vezes o WhatsApp não está funcionando. Muitas pessoas deixam de ir porque no dia não tinham dinheiro para condução. Eu pensei nisso. E muitas pessoas não deixam de ir porque não conseguiram liberação do trabalho, porque é diarista, porque é cobrador, porque trabalha lá ou mora lá na Zona Noroeste, enfim. Então, existem N situações e também porque demorou tanto para marcar aquela consulta e o problema dela era um pouco mais urgente que ela se resolveu indo numa UPA, num pronto-socorro. Então eu falei, então eu vou refletir melhor antes de fazer o post. Então às vezes a gente tem muita pressa de emitir uma opinião sem saber tudo que está envolvido ali naquela situação que você achou que era tão simples assim. Nossa, e aí eu trago uma frase que eu acho que corrobora com o que você está dizendo e que eu gosto muito, que uso muito, que é de Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, né? Que é o pai da comunicação não violenta, que ele diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, para que a gente não parta para o julgamento inicial, o que está por trás disso, Exato. Que é essa sua curiosidade investigativa. E aí você se torna muito mais humanizada, entendendo as causas e buscando as soluções na causa raiz, como a gente fala na gestão, do que só curar os efeitos, né? Porque efeito é sintoma, a doença não reside aí, mais né? embaixo. Parabéns, minha amiga, muito obrigada pela sua presença, é uma honra, saiba disso. Que prazer, que delícia ouvir essa aula da Arminda Augusto, uma profissional diferenciada que trouxe aqui tanto conhecimento, me trouxe tantos insights, espero que para você também tenha valido muito a pena. Então, Arminda, como uma forma de gratidão, está aqui um docinho para você, dentro aqui da nossa marca. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Lara, eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que é um público qualificado quem te acompanha. Muito obrigada. E é isso aí, gente. Então aguarde nosso próximo episódio com um convidado tão especial quanto a Arminda e bora lá!